Olá, sou Diodo Pedreiro Lobato, estagiário do curso de Geografia na Faculdade FAEL, Polo Monte Alegre, Pará. Por conta do distanciamento social em virtude da pandemia, não tivemos acesso aos alunos em sala de aula e estamos fazendo uso de aulas remotas, utilizando ferramentas digitais. A escolhida de hoje foi o YouTube. Bem, nós iremos trabalhar hoje o plano de aula de número 3, que foi elaborado para alunos do sexto ano do ensino fundamental, que tem como tema paisagens e o olhar indígena. E o foco do assunto de hoje vai ser compreender tipos de paisagens e analisar as mudanças de cada uma quando modificada. A palavra paisagem tem origem do termo francês paysager, que significa extensão de terra que a vista pode alcançar. Em geografia tem um significado diferente daquele que temos no dia a dia, às vezes associando apenas a natureza e a beleza. Essa ciência, paisagem, é tudo que podemos perceber em um lugar em determinado momento. Podemos observar uma paisagem através de elementos. Quais elementos? O elemento natural e o elemento cultural. Quais são os elementos naturais? Elementos naturais são como rios, lagos, solos, morros, montanhas, entre outros. E os elementos culturais são aqueles a partir do trabalho do homem, como casas, edifícios, ruas, rios retificados, pastagens e plantações. Os elementos culturais não podem existir sem a natureza, porque apesar de casas serem elementos culturais, são construídas a partir de elementos da natureza. Ou seja, nossa sociedade e nossa cultura se constrói sobre a natureza. Às vezes deixamos passar por despercebidos alguns detalhes no dia a dia, no local onde vivemos, e procuramos observar com mais cautela a mudança nessas paisagens. Porque de acordo com a mudança de estações do ano, condições do clima como chuva e sol, elas vão tendo alterações durante o tempo, como por exemplo, na rua aí que você mora. Me responda aqui nos comentários aqui embaixo. Será que ela está do mesmo jeito que estava um ano atrás? Elas vão tendo alterações, não tem jeito. Como por exemplo, será que não tinha uma árvore que um ano atrás tinha e agora já não tem mais? Pode ter morrido, pode ter sido cortada, ou até mesmo um ano atrás ela não poderia estar esburacada e agora está aí cheia de buracos, entre outros fatores, gente. Elas vão se modificando ao longo do tempo. Às vezes, a cada dia vai tendo uma coisa diferente, como por exemplo, uma árvore pode crescer ali onde não tinha nenhuma. Então, essas modificações vão acontecendo ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre percepção de paisagem. A visão é um dos sentidos utilizados na percepção, mas também não é o único, porque a paisagem ela tem odores desagradáveis e agradáveis, bem como texturas e temperaturas diferentes. A visão não vai ser a única, porque nós podemos perceber a paisagem de diversas formas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, ela vai saber distinguir uma paisagem da outra apenas pelos sentidos. Como por exemplo, se ela vai saber que vai estar em um ambiente natural apenas pelo clima mais ameno, pelo o barulho dos pássaros cantando, entre outras coisas. E também vai saber que está em um ambiente, um perímetro urbano, quando sentir odores, por exemplo, da fumaça soltada pelos carros, barulho de freio, os carros, sons, anúncios, entre outras coisas. Ela vai saber distinguir uma paisagem da outra. Para finalizarmos, vamos falar da sociedade que transforma a paisagem. Quando vemos uma plantação de eucalipto, por exemplo, podemos pensar que se trata de uma paisagem natural, se trata de milhares de árvores. Mas não, na realidade são plantadas ali para que sua madeira seja utilizada como matéria-prima na produção de papel, por exemplo. Ou seja, é uma paisagem pelo trabalho do homem para desenvolvimento econômico e, portanto, trata-se de um elemento cultural. Hoje são poucos elementos na natureza que não foram modificados pela sociedade.
pela sociedade humana. Até mesmo áreas que são bem afastadas da civilização, como florestas e desertos, elas sofrem alteração indireta. Por exemplo, o vento leva aquela poluição até aquelas áreas mais afastadas e vão acontecendo modificações no espaço geográfico da determinada área. Por exemplo, vamos falar das geleiras, que são afetadas pelo efeito estufa causado pela poluição do ar, das fábricas e carros, entre outros. São alterações de formas indiretas. E também não podemos esquecer de algumas florestas, como amazônicas, que têm sido modificadas pelos nativos, também chamados de originários da região. Em geral, praticam atividades como a caça e a pesca, também extrativismo e utilizando técnicas que não comprometem o equilíbrio no meio ambiente e não colocam em risco a variedade de espécies de animais e vegetal da região. Bem, espero que vocês tenham entendido o conteúdo trabalhado nessa videoaula de hoje. Falamos sobre a origem do termo paisagem, sobre os elementos da paisagem e entre outros fatores. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo que eu irei responder. Muito obrigado e até a próxima.